dessa noite que eu quero trazer ao seu coração é: discípulo ou servo? O que a igreja de hoje é? É constituída de discípulo ou de servos? Discípulo ou servos? João 15:15, a você que pode abrir a palavra do Senhor. João, capítulo 15, versículo 15. João, capítulo 15, versículo 15, está escrito: já vos não chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Abra comigo também no livro de Lucas, capítulo 5, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Vamos ver até o versículo 11. Amém? Lucas capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Está escrito assim: certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando a rede. Diz: lavando a redes. Entrando ele num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava. Fazia o quê? Ensinava do barco as multidões. Versículo 4: quando acabou de falar, disse Simão: faça-te ao lago e lançai as vossas redes para a pesca. E ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, sobre o quê? A tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam do outro lado, para que viessem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Fez o quê? Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando ele os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O que ele fez? Deixou tudo e o seguiram. Quero nessa noite conversar um pouco sobre isso, sobre essa vontade de Deus de não fazer servos, mas discípulos. Discípulos. A diferença: o servo ele faz o que manda, o discípulo faz o que manda e vai além. Servo faz o que manda, só o que manda, e é o suficiente e se sente confortável por ter feito. O discípulo não, o discípulo faz o que manda e quer agradar. O discípulo quer fazer e quer ir além. É como de repente, se chegasse aqui outro e dissesse assim: você poderia passar um pano na igreja para mim, para tirar a poeira, e as cadeiras estivessem todas empilhadas no canto, e a pessoa passasse um pano no chão, mas sabendo que tinha que colocar as cadeiras, não colocasse, mas dissesse: acabei de passar o pano. O discípulo não, o discípulo ele passa o pano e fala: tem que colocar as cadeiras, vou colocá-las de uma vez, e vai colocar. Não precisa mandar, porque ele vai além, ele quer agradar. Mas eu quero hoje conversar um pouco sobre o processo desse discipulado, e eu quero falar sobre esse momento, em que estava ali Pedro, Tiago, João, pescando, e eles então, depois de grande trabalho para tentar pescar, não conseguiram pescar nada. Estavam à beira do lago já tristes, desesperançosos, como alguns que chegam na presença de Deus, chegam assim, já desistiram. Eu fui um deles. Não sei quando você, quando chegou diante do Senhor, chegou assim, desistindo.
desistiu. Já não tinha mais nenhum sentido. A vida, você estava triste, angustiado, as coisas não estavam dando certo, enfim. Você chegou aqui cheio de adversidades. Quando Jesus, agora, deixa eu dizer para você uma coisa. Jesus chegou até eles e através daquele encontro mudou a história de Pedro. Jesus chegou naquele momento no culto na minha vida e mudou a minha história. Quem que foi mudado dessa maneira? Levanta as mãos. Praticamente todos nós fomos mudados assim num encontro. Fomos a um culto e Jesus veio até nós. E ele então vira para Pedro e fala assim: por que você está assim? Vem cá, pega a rede e volta para o barco. Por que pega a rede? Porque você vai ver que mais à frente, aqui não fala que mandou ele pegar a rede, mas eu creio que ele mandou, porque mais à frente, você vai ver, joga a rede aqui. Ele estava lavando as redes. Então Jesus o convida a pescar novamente. Jesus está convidando você nessa noite a rever a sua história, porque ele vai entrar nela. Jesus está dizendo para aqueles que desistiram: não desista, eu vou entrar nesse barco que é a sua vida e vou mudar ela nessa noite. Não desista. Não desista do seu sonho, não desista da sua família, não desista do seu esposo. Não desista, eu vou entrar na história. E ele vira para ele e fala aí: mas para mudar a história ele precisava primeiro que ele conhecesse. E a palavra vai dizer que ele para o barco e prega. Legal? Eu acho que eu creio que isso é também um roteiro da vida de muitos de nós. Quando chegamos na igreja, o pastor começou a ministrar a palavra, seu coração começou a se encher de alegria de ouvir, começou a se encher de alegria da presença. E ali naquele momento, eu creio, o Espírito Santo começou a trabalhar na sua vida e você começou a sentir algo diferente. E começou a acreditar. Assim foi Pedro, ele olhou, Jesus pregou, agora Jesus vira para ele e fala assim: vem cá, vamos ali, vá um pouco mais adiante, nós vamos jogar rede, vamos pescar. Fala: Senhor, nós o fizemos a noite toda e não conseguimos. Quantos de nós deixamos de acreditar numa palavra que foi determinada por Jesus para a sua vida, dizendo: eu vou fazer, e você não acreditou? Você duvidou, porque a sua condição talvez era uma condição que diante dos olhos humanos não tinha jeito. Eu era um desses. Mas você vai ver que aquela palavra fez a diferença. A palavra que foi pregada naquela noite fez a diferença para a minha vida, porque Jesus me alcançou e eu acreditei. E quando me falou: eu vou mudar a sua história, eu acreditei, disse: eu creio. Quando eu vi, eu estava lá na frente ajoelhado, chorando. E um homem muito bacana, aleluia, ó Deus, abençoa a vida do homem. Ninguém sabe o que eu estou falando. Pastor Márcio Valadão ali orando pela minha vida, eu chorando igual criança. Ele dizia: Jesus te ama, vai mudar a sua história. Ele está escrevendo uma nova história. Agora vai dar certo, Rony. Eu creio. E aí Pedro vira para Jesus e fala assim: pela tua palavra eu vou fazer. Diga para o irmão para estar ao seu lado, diga para você: você não precisa acreditar em você. Diga para ele: não precisa acreditar em você, mas na palavra que Jesus está liberando, acredita nela hoje, porque Ele vai fazer. Ele vai fazer. Você não precisa acreditar em você, não precisa acreditar na situação. Deixe de acreditar nela. Acredite que hoje Jesus está dizendo para você: eu vou mudar, eu vou fazer. Pedro acreditou, jogou as redes, e a palavra vai dizer: foi tanto quem sofreu esse milagre, acreditou e Jesus fez. Deixa eu ver aí quantos. Eu sou esse. E ele fez. E ele tem feito na sua vida milagres, maravilhas. Deixa eu dizer para você um negócio: Jesus nunca faz pouquinho. O que Ele tem feito para você, você tem guardado só para você ou tem servido os outros? Essa é uma pergunta muito crucial. Por quê? Porque muita gente recebe, mas não reparte, não divide, não fala. A palavra vai dizer que o que Jesus fez na vida de Pedro foi tão grande que ele chamou os barcos que
estavam do outro lado e diziam assim, ó, vem para cá. E aí eles também foram cheios. Deixa eu dizer para você, Jesus não faz só por você, mas faz sobre você, todos que tiverem à sua volta recebem também. Todos que tiverem à sua volta vai receber também. E ele naquele momento faz um milagre geral. Onde Jesus está, meu irmão, acontece, é geral. Não é só na vida de um não, é de todos que creram. E se crer, verás a minha glória. Por isso nessa noite você precisa crer. Até aqui eu contei a história, agora eu vou começar a pegar. A palavra vai dizer no versículo 11 que eles levaram um barco para a beira do rio e chegando ali faz a diferença o discípulo do céu. Ele vira para eles e diz para eles o seguinte: a partir de hoje eu vou fazer algo diferente do que você está pensando, que você está querendo. Eu vou fazer algo diferente. Você crê? Porque a partir de hoje eu vou fazer você pescador de homens. Ele olha para ele assim: agora você vai largar tudo e vai me seguir. O servo, ele se contenta com o que tem. O discípulo vai além. O discípulo, ele quer ser alimentado em todo o tempo e não só por alguns instantes. Tem pessoas que só ficam, pastor, infelizmente, irmãos, tem pessoas que se contentam só com o que recebem. Recebi, me alimentei, estou bem. Vai embora e dá para um mês. Mas o que você fez com o que recebeu? Só recebeu? Esse é o servo, só recebe. Agora o discípulo não, ele recebe e põe em prática. O discípulo recebe, fica doido para sair daqui para falar para alguém, para encontrar alguém na rua para falar, para encontrar alguém em casa. Nossa, recebi uma palavra, ô irmão, ô meu irmão, olha, Jesus falou comigo, eu creio, essa palavra está no meu coração, vai estar na sua vida também. E abençoa, porque Jesus não faz só por você. E ele disse para Pedro: olha, estou fazendo só por você, não estou fazendo por uma multidão. Diga para o irmão que está ao seu lado assim: Jesus não fez só para você, mas o que ele fez em você foi para alcançar uma multidão. Então cadê essa multidão? A mudança de postura de servo para discípulo está exatamente em gerar. O discípulo gera. O discípulo gera. O servo se contenta. Não se contente, gere. Jesus nos levantou como discípulo para fazer diferença, para ser diferente. Discípulo é diferente. Você olha para uma pessoa, você sabe se ele é discípulo ou servo, se ele faz a diferença. Se ele não faz a diferença, ele é servo, só está aqui e só serve. Marca a presença. Mas o discípulo é a presença, porque todos procuram ele, todos querem estar com o discípulo. É assim, todos olham para ele, sente paz, sente alegria de estar, falam assim: eu quero estar com você. Te convida, está sempre te convidando. Servo não. Servo é mais um no meio da multidão. Então está ali que para ele tanto faz como tanto fez. Se ele está bem, o mundo que se exploda. É mais ou menos por aí. Mas ali naquele momento Pedro é alcançado. Mas existe um momento em que você precisa entender. Você está certo? Quem tem aqui vivido as maravilhas de Deus? Larga então tudo isso aí, vai servir. Vai ser discípulo. Larga tudo isso aí, vai ser discípulo. O que é isso, pastor? Você não tem tempo para vir na igreja, você não tem tempo para fazer a obra, você não tem tempo para nada, isso é certo. Não tem tempo, faz quando pode. O discípulo não. O discípulo prioriza. A igreja está faltando priorizar para ser discípulo. Para deixar de ser servo tem que ser priorizar, tem que ter prioridade. A palavra, aquilo que é a obra de Deus, ela tem que ser prioridade.
Mas quando é ser discípulo? Porque o discípulo, ele quer estar e fazer a diferença. Porque ele quer agradar. Ele quer agradar o seu Senhor. Ele quer agradar. Há um momento da vida de Pedro que ele chega e é confrontado. Jesus vira para ele e fala assim: ó Pedro, ser discípulo é passar pelas adversidades, mas saber que o seu Senhor vai estar com ela neles. Nessas adversidades ele vai estar com você. Jesus vira para ele e falou: olha, o diabo pediu para te peneirar como trigo, mas eu intercedi a seu favor para que não desfaleça a tua fé. Deixa eu te dizer para você um negócio. Quando não é humano, quando não é Jesus, intercede e entra na frente. Quando é coisa que vem do inferno, quando é coisa que vem que é demoníaco, que é espiritual, e se é espiritual, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo Paulo em Coríntios vai dizer assim: olha, não vem sobre vós tentação senão humana, porque é Deus que não vos deixará tentar acima do que você pode suportar. Talvez você deixou esse discipulado por passar por problemas. Irmãos, acontece na vida de muitos de nós. Voltamos a ser servos, deixamos de ser discípulos, porque estamos cercados de adversidades à nossa volta. Jesus disse para Pedro: Pedro, você vai me negar, eu vou que eu morro. Quantos de nós fizemos aliança com Deus, deixamos de cumprir? Quantas vezes nós fizemos aliança e deixamos de cumprir? Esquecemos. Pedro olha e fala: eu não. Lá na frente, ele olha e fala: puxa, eu creio que a dor dele foi tão grande, irmão, esse som. Diga para o irmão que está ao seu lado assim: Jesus é lindo. Ele não esquece. Ele ama. E você vai ver ele dizendo em Marcos, ele vira para as Maria, não, que ele ressuscita, ele vai até esse só: vá aos discípulos e a Pedro, e direi que eu enviei eles. Talvez alguns de vocês estão recebendo nessa noite um recado especial para voltar a ser discípulo, voltar a fazer a obra. Hoje Jesus está te chamando pelo nome, dizendo assim: volta, vem cá, vem no encontro comigo. E nesse encontro hoje com ela, Jesus com vocês, Jesus essa noite ele traz uma coisa que ele fez com Pedro: você me ama? Ela pergunta naquele encontro, depois de ele mandar esse recado especial, de estar ali junto de Pedro, ele pergunta para Pedro: você me ama? Mas isso não fez, Pedro ficou triste com aquela pergunta. Mas o que fez a diferença? E que hoje eu gostaria que fizesse na tua vida. Fez a diferença na vida de Pedro e vai fazer a diferença. Ama-me mais do que esses? Deixa eu dizer para você uma coisa. Você ama Jesus. Nós sabemos dos problemas que a igreja está passando. Nós sabemos das adversidades da igreja de hoje. E nós sabemos da promessa. Nós conhecemos aquilo que foi determinado que nós deveríamos fazer. O apóstolo João escreve Apocalipse dizendo: quem tem ouvido, o que o Espírito diz à igreja. E hoje a igreja, o Espírito Santo está perguntando para você: você ama mais a ponto de fazer a diferença do que o resto? Você está vendo que a igreja está assim, mas não adianta eu falar não. Qual é a diferença? Aí ele pergunta: você me ama mais do que eles? Você me ama a ponto de fazer a diferença em meio a esta geração perversa? Que não sabe ou que deixaram os meus caminhos? Hoje é Deus falando isso com vocês, irmãos. É uma coisa que vocês vão acostumar. Eu tenho muito medo de dizer assim, diz o Senhor. Muito. Mas hoje Deus está perguntando para você, como igreja: ama-me mais do que esses? Se me ama,
Apacenta as minhas ovelhas. Faça a diferença. Seja discípulo. Não importa como hoje está a religião, como estão as religiosidades, como está a condição da igreja, não importa como está a condição do mundo. O que importa é que aqui no livro ele diz que tem uma promessa para mim e para a tua vida, e ela vai se cumprir, e que nós podemos fazer a diferença em meio a tudo isso. Aleluia. A igreja não foi levantada para ser mais uma, a igreja foi levantada para ser uma, a igreja foi levantada para fazer diferença. Se não for diferença, que diferença há entre o que serve e o que não serve? Qual é a diferença? Hoje Jesus te pergunta isso. Ama-me. Ele fez tudo isso. Ele te transformou. Ele te encheu da palavra. Ele tem feito maravilhas. Ele tem te libertado. Ele tem feito obras grandiosas. Você está feliz? Quem está feliz com Jesus aí? Levanta a mão. Coloque em prática, seja discípulo. Faça a diferença. Não precisa ir lá fora, não. Faça a diferença aqui dentro. Cadê o irmão que não está sentado aqui hoje? Você liga para ele. Você dá um telefonema para ele para saber por que não veio. Vou falar para vocês uma coisa que me marcou e me marca. Eu deixei de vir no culto, o pastor me liga. Olha, está tudo bem? Eu falei, puxa, teve a minha esposa, está vendo? Isso é a diferença do pastor. Se importa. Mas não adianta ele só se importar. Hoje Jesus quer perguntar para você, igreja: ama-me mais do que esses? A diferença do discípulo está em se posicionar. E Pedro olha para ele e fala: Senhor, eu te amo, tu sabes todas as coisas. Eu vou ser diferente. E Pedro, a partir daquele momento, nunca mais foi o mesmo. Porque ele decidiu ser discípulo. Diga para o irmão consolado: você pode decidir ser servo, continuar do jeito que está, ou ser discípulo, ir além e fazer a diferença. Fique sobre os teus pés. Essa noite Jesus quer que você faça a diferença. Discípulo ou servo? O que você é? Discípulo ou servo? Jesus está procurando verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ele está dizendo assim: eu estou procurando pessoas que têm intimidade comigo. A igreja de Laodiceia tinha deixado essa intimidade, porque ela estava abastada, estava satisfeita. Mas naquele momento, a palavra do Senhor, no versículo 20 de Apocalipse, capítulo 3, ele vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Ele falou isso para a igreja, ele não falou isso para quem estava lá fora, não. Porque a igreja tinha fechado a porta para ele. Se abrires a porta, eu vou entrar, vou ceiar com você e você vai ceiar comigo. Ele disse assim para a igreja: eu quero ter intimidade, quero voltar a ter intimidade. E nesta noite, eu queria que você pusesse a mão no teu coração, que você nessa noite pudesse decidir: discípulo ou servo?